qual que é o nosso objetivo agora? A gente já fez, então, as previsões, já fizemos a divisão dos circuitos, já fizemos aí o cálculo de potência, já vimos que vai ser bifásico, já vimos mais ou menos a parte da demanda. A gente tem que representar tudo isso na nossa planta. Porque depois que a gente representou nossos pontos, a gente faz o lançamento da tubulação. Depois que a gente lançou a tubulação, a gente vai fazer o lançamento da fiação, né? Então, a representação dos nossos condutores. Depois que a gente fez a representação dos nossos condutores, aí sim a gente vai para a parte de dimensionamento. Então, hoje vamos tentar fazer toda a parte aí de representação, inclusive dos condutores. Bom, como vou fazer aqui de uma forma diferente, eu vou fazer todo o dimensionamento do quarto de forma manual. Depois, acredito que, espero que dê um tempo, daí eu posso fazer então o apartamento inteiro, né, utilizando aqui o software, até para mostrar um pouco para vocês aí a utilização dele e também para ver a questão da eficiência, né? O que a gente tem de diferença quando a gente está fazendo na mão ou utilizando o auxílio do software. Então, eu vou só dar uma limpada aqui na minha planta. Na verdade, deixa eu verificar aqui. Bom, fazer diferente. Vou fechar sem salvar. Abrindo ele aqui de novo, só para não perder o que eu já tinha começado a fazer, vou só copiar então esse projeto para a gente fazer ele aqui no canto. Então, vou colocar ele aqui. Está bem pequeno, mas isso aí depois também é uma coisa que, para quem já tem algum costume aí com software de desenho, com CAD, fica fácil, né? Então aqui eu estou fazendo tudo na escala de 1 para 1, e daí depois, conforme a necessidade, eu aumento, diminuo, insiro numa prancha A1, A0, então aí depois a gente verifica essa questão de plotagem, né? Então aqui eu vou me preocupar mais com a parte de representação deles. Então, aqui eu copiei já esse cara. Vou dar uma limpada aqui só para a gente trabalhar com o quarto sem se preocupar com o resto dos cômodos. Então, vou trabalhar aqui no quarto, né? Vamos fazer então o projeto para o nosso cômodo. Então, o que a gente fez? Primeiro aqui eu medi, né, o centro do quarto e coloquei um ponto de iluminação centralizado. Poderia ser deslocado, mas geralmente quando a gente tem um ponto só, a gente vai colocar ele centralizado no cômodo. Esse ponto de iluminação, ele deveria ter uma potência, né, aqui pelo projetista, de 160 voltampere. Então, aqui está 100, eu vou editar, colocar 160. De 60 voltampere, sendo que o circuito da iluminação, então visto aqui para gente, circuito de iluminação, ele está no circuito 6, né, do dormitório. Então tá certo, circuito 6, 160 voltampere. Além disso, o que a gente tem no dormitório? Vamos ver aqui, ó. Previsão de cargas pelo projetista. No dormitório a gente tem 5 pontos de tomada. Então, eu vou criar aqui uma legenda para um ponto de tomada. Lembrem que também, o que é importante? Quando eu estou trabalhando aqui só com o CAD, é sempre ideal aqui criar, então, já layers diferentes para cada tipo de representação que a gente vai fazer. Então, eu criei um layer para as paredes, criei um layer para a porta e para a porta diferente, um outro para a janela, criei um layer só para a parte de lâmpada, um layer para os interruptores, porque assim fica muito mais fácil trabalhar. Então, depois, se eu preciso arrumar alguma coisa, né, ou fazer uma plotagem somente de algum tipo de ponto, então fica tranquilo. Então, vou colocar aqui a questão da tomada. Então, vou fazer um ponto de tomada, vou fazer uma representação aqui.
considerar então esse meu ponto de tomada, sendo que então eu tenho um ponto de tomada que pode ser o ponto de tomada baixa, o ponto de tomada média e o ponto de tomada alta. Então, vou fazer as três representações. Então, ponto de tomada baixa, ponto de tomada média e ponto de tomada alta. Então, vou colocar aqui até legendinha. Então, isso aqui quando a gente está fazendo na mão, né, o primeiro projeto. Então, estou considerando aí, fazendo, então, criando minha própria legenda, né? Então, tomada baixa, tomada média e tomada alta. Então, aqui para o nosso quarto, a gente tem 5 pontos de tomada. Onde que vão estar dispostos esses pontos de tomada? Se a gente verificar, ó, vou considerar um ponto aqui no criado mudo, outro ponto aqui, então são 2 pontos. Um ponto alto para televisão e posso colocar mais 2 pontos de tomada, ou aqui, né, considerando que talvez venha a ser colocada uma mesinha, né, uma escrivaninha, ou para algum outro dispositivo ser ligado, ou posso colocar então esses 2 pontos de tomada aqui, ou eu posso colocar um ponto de tomada baixo aqui e um outro ponto de tomada médio, né, altura média, aqui próximo a esse guarda-roupa, né, o que seria junto com o meu ponto de acionamento do interruptor. Então, vou representar esses pontos aqui na minha planta. Então, vou colocar os pontos de tomada baixa primeiro. Então, um que está aqui. Opa, ele está mais para baixo, né? Ponta do armário. Descendo um tanto mais. Mais ou menos aqui. O outro do outro lado da cama. Então, um ponto de tomada cada lado da cama. Só até trazer ele um pouquinho mais para cá. Então, mais ou menos essa distribuição aí dos meus pontos de tomada. Vou fazer uma coisa que eu vou reduzir esse cara aqui. Acho que ele está muito grande, desproporcional para a minha instalação. Diminuir um pouco o ponto. Tenho mais os outros 3 pontos para adicionar, sendo que vou considerar mais um ponto aqui baixa. Então, um ponto de tomada baixa aqui próximo à parede, né? Aliás, na parede aqui, próximo onde vai ficar até a televisão, imaginando que depois possa ser utilizado aí como uma escrivaninha, né? Algum outro dispositivo. Vou colocar um ponto de tomada alta para fazer a ligação então dessa TV. Está um pouco deslocado para cá, né? Ele não está tão centralizado aqui no quarto, né? Então, ele está até... Não. Estaria quase centralizado ali com essa parede. Vou jogar um pouquinho mais para cá ele. Então, temos aí o nosso ponto de televisão. Temos 1, 2, 3, 4 pontos de tomada. Está faltando o 5º ponto, que está a uma altura média. Então, esse aqui, ó. Geralmente a gente também utiliza essa representação, que é o ponto de tomada com
meio pintada, né? Vou colocar aqui o ponto de tomada. Arrastando ele para cá. Aqui eu tô colocando ele na parede, porque apesar de eu imaginar que tem um armário aqui, né? O armário não, ainda no período de construção ele não tá, né? Então, na verdade, o meu ponto ficaria aqui e provavelmente depois, quando forem construir esse armário, o que vão fazer é embutir esse ponto aqui depois na lateral do armário para acionamento da iluminação, junto também com a parte de tomada. Mas da onde que vai vir esse eletroduto? Vai vir pela parede, então vou considerar o meu ponto aqui. Dessa forma, eu distribuí 5 pontos de tomada, certo? Então, são 5 pontos de tomada de uso geral. Um ponto médio, um ponto alto e 3 pontos baixos. Vou colocar ainda o que falta, que é o ponto de tomada do ar-condicionado. Então, preciso fazer uma legenda para ele. Então, vou criar uma legenda aqui para o ponto de ar-condicionado. Eu geralmente utilizo a representação da tomada com 2 barrinhas para representar, então, que é uma tomada bifásica. Então, aqui seria uma tomada de uso específica, no caso do ar-condicionado. Então, ponto de tomada de uso específico alta, 200 centímetros. Então, esse cara aqui, eu vou colocar onde vai ser instalado o ar-condicionado. Que eu não sei muito bem onde que ele vai ser instalado. Ele poderia ser instalado aqui acima da cama, poderia ser instalado aqui próximo à janela. Aí a gente poderia saber, né, conforme a construção do próprio prédio, né? Então o prédio geralmente ele vai ter uma disposição, um ponto preferencial ali para colocar o ar-condicionado. Eu, por via das dúvidas aqui, eu vou acabar colocando ele em cima da janela, centralizado aqui na janela. Então isso aí também daí seria algo que a gente conheceria a partir dos outros projetos, né? Então, quando a gente vai fazer um projeto elétrico, a gente vai precisar, então, não só da planta baixa, mas como o layout, como os cortes, né? Então, os cortes e outras representações, né? As elevações, para a gente vão ser importantes também para a gente identificar qualquer uma dessas características aí que a gente possa ficar nessa dubiedade, né? Então, aqui eu tenho o meu ponto de tomada de uso específico, que é o ar-condicionado, tenho meus pontos de tomada, tenho meu ponto de iluminação. No quarto, ficou faltando alguma coisa? Vou verificar. Então, no dormitório, o que eu tenho? 5 tomadas, uma iluminação e um ar-condicionado. Então, no quarto, a gente fez todos os pontos que precisava. Então, agora o que falta fazer? Uma vez que a gente lançou todos os pontos, bom, vamos antes também indicar os circuitos, né? Sempre importante, toda vez que a gente representa um ponto, seja ele de iluminação ou tomada, indicar qual é o circuito dele. Então, no caso, o quarto, vamos verificar aqui, ó. Tomadas de uso geral do quarto. Tomadas de uso geral do quarto estão no circuito 10. E a tomada de uso específico no circuito 1. Então, o meu ar-condicionado, ele está no circuito 1. Minhas tomadas de uso geral, elas estão no circuito 10. Então, só ir copiando aqui esse cara. Meio grande. Vou arrumar aqui. Circuito 10, circuito 10, circuito 10. E aqui, circuito 10. Bom, então, todos os seus pontos de tomada aí com seus devidos circuitos. Mas antes de lançar a tubulação, ainda está faltando uma coisa. O que está faltando aqui? A parte de acionamento da iluminação, né?
Então, está faltando colocar os interruptores. Então, vou aqui também criar uma legenda para o meu interruptor. Vou só copiar esse cara aqui, para que fique legal aqui para a gente depois montar uma legenda de forma mais simplificada. Então, preciso indicar os interruptores. Eu gosto de utilizar a simbologia de interruptores, que é a simbologia S. Então, eu utilizo que para um interruptor simples é o S. Para o interruptor paralelo, é o SP. Então, vou colocar aqui, ó, interruptor simples. E aqui, no caso, o interruptor paralelo. Sendo que aqui, o que eu vou fazer, ainda vou aumentar, não, vou deixar essa letra desse tamanho, mas ainda falta fazer a indicação do que todo interruptor ele tem que ter uma indicação que não é a de circuito, é a de comando, né? Então, no caso, comando A. Esse é um interruptor simples com comando A e esse é um interruptor paralelo com comando A. Comandos genéricos, né? Agora, então, vou colocar os interruptores aqui nesse quarto. O que eu posso fazer de interruptor nesse quarto? Eu poderia ter um interruptor simples, então, no mínimo, eu preciso de um interruptor, né, de comando para essa iluminação. Então, eu poderia colocar um interruptor simples aqui junto com essa tomada. Mas uma coisa que seria muito prática, né, que realmente ajuda bastante depois na utilização mesmo do cômodo e tudo mais, é a gente colocar pelo menos dois interruptores. Então, colocar um interruptor paralelo aqui junto à tomada, então junto à entrada do ambiente, e um outro ponto de interruptor que fica aqui na cama, né? Então, próximo à cama, próximo à cabeceira da cama, para que quando você entra no dormitório, você pode acender ou apagar a luz. E quando você vai deitar, você não precisa levantar para ir apagar a luz. Então, você pode fazer o acionamento aqui desse ponto. Então, eu vou adicionar dois pontos de interruptor. Então, se eu preciso de dois pontos de interruptor, eu vou precisar de dois interruptores paralelos. Então, vou colocar aqui meu interruptor paralelo. Eu tenho um interruptor paralelo ali. Estou colocando ele com comando A, porque eu coloquei essa lâmpada com comando A, né? Ia depender do comando que eu estou utilizando. E como eu só tenho ele, ficou continuando comando A. E vou colocar aqui então o meu ponto também, interruptor paralelo, aqui junto à parede aqui centralizado na cama. Agora sim, uma vez que eu tenho então todos os meus pontos aqui marcados, tanto de interruptor, quanto tomada, quanto iluminação, então vou soltar a tubulação. Para nós aqui, eu vou fazer a tubulação então a partir das nossas curvas. Então, vou criar até uma outra legenda aqui, que é o que eu estou utilizando. Esse eletroduto aqui foi puxado provavelmente do que eu colei. Vamos colocar conforme a gente está nomeando. Eletroduto. Duto. Teto. Eu posso colocar um outro de eletroduto no piso, por exemplo. Então, vou utilizar inicialmente somente esse eletroduto no teto. Vou adicionar vou adicionar mais um já, que seria o eletroduto na parede. Então, vou editar esse aqui. Então, um eletroduto no teto e um outro que é um eletroduto parede.
Aqui, o eletroduto pela parede, eu já vou colocar ele como sendo a linha, ao invés da contínua, eu já vou colocar uma linha tracejada. Aqui eu tinha colocado como eletroduto no piso. Vou carregar outra. Mas eu vou só carregar aqui uma linha. Na verdade, eu vou utilizar essa aqui. Depois eu adiciono outra para o piso. Considerar essa tracejada, porque no eletroduto no piso, geralmente a gente utiliza linha traço-ponto. Aí depende. Pode ser a linha contínua também na parede. Eu vou tentar utilizar aí a linha tracejada na parede e depois a linha no piso como uma traço-ponto. E as linhas que são contínuas, como sendo os eletrodutos que estão embutidos no teto. Então, vou considerar então a tono layer da eletroduto embutido no teto. E aí eu posso fazer então as tubulações em arco, posso fazer uma tubulação direta. Aí o ideal então, quando eu vou fazer muitas curvas, né, então utilizar a polyline, para quê? Porque depois eu consigo pegar a distância, né, o tamanho dessa linha, porque a gente vai precisar disso, tanto para entender o caminho máximo, né, dos condutores para o cálculo de queda de tensão, como também para a gente depois fazer a definição da lista de materiais, né? Então a gente precisa ter a dimensão dessas linhas. Aqui, como está bem simples, eu vou fazer tudo de forma direta. Não vou utilizar arcos. Então, vou fazer a ligação direta aqui dos meus pontos, sendo que eu vou ligar um ponto que tem na parede e o resto ele vai acabar sendo conectado então pela parede. Então, eu ligo do meu ponto de iluminação, que vai ser a minha caixa de derivação, para um ponto na parede, e do ponto na parede, então eu vou caminhar aqui com ele para os demais pontos aqui de tomada, por exemplo. Então, aqui, vou sair com ele aqui. Esses dois caras, vamos agora então fazer a marcação dos eletrodos nas paredes. Antes de apresentar aqui. Então, fiz algumas ligações e agora vou começar a ligar os eletrodutos que estão na parede. Então, colocar eletroduto na parede. E aí eu venho aqui para apresentá-los. Então, aqui, ó, a fiação, por exemplo, ela vai vir, passa aqui pela caixa de derivação, desce por esse eletroduto embutido no teto, vem aqui para esse ponto de tomada, que é um ponto de tomada alto, e depois aqui pela parede ele vai caminhar até chegar nesse ponto de tomada baixo. Aqui também vai ser mais ou menos essa ideia, né? Ele vai caminhar pela parede. E aqui também tem uma conexão com esse cabo. Se eu quisesse, poderia ligar então também esse interruptor direto aqui. Às vezes fica mais fácil, não tem que ficar passando retorno por aqui. Mas vou deixar esse tipo de instalação por hora. Aqui também, aqui a gente pode fazer dois tipos de representação, né? A gente pode colocar eles próximos o suficiente para falar que todos os pontos que estão bem próximos são conectados na mesma caixa, né? Então aqui eu posso colocar um interruptor junto com o ponto de tomada no mesmo espelho, né? Então colocar um módulo de tomada e um módulo de interruptor dentro da mesma caixinha, dentro do mesmo espelho. Ou posso colocar um na frente do outro para representar então ainda de forma talvez mais clara de que eles estão dentro da mesma caixa 4x2. Ou, por fim, também posso fazer uma representação aqui colocando próximo o suficiente também aqui um eletroduto pela parede, só para depois indicar que esse condutor, né, do retorno e da fase aqui do circuito vão estar indo para esse interruptor. Então aqui, ó, já fiz a conexão dos meus pontos. Vou fazer agora um arco que vai conectar esse ponto aqui como se fosse no quadro de distribuição, apesar de eu não ter representado ele ainda.
né? Então, vou lançar ele aqui, sendo que ele está no eletroduto, ele está embutido no teto, né? Então, como se aqui eu tivesse meu quadro de distribuição. Vou deixar ele chegando aqui no nada, mas só para a gente entender que é da onde viria, então, os meus condutores, né, do circuito de distribuição para vir para cá. Então, agora sim, ó, já tenho as tubulações, ou seja, já tenho os caminhos, tenho meus pontos. Agora eu preciso começar a fazer, então, a representação dos condutores. Então, para a gente fazer a representação dos condutores também, lembrando que eu vou fazer uma legenda do lado. Então, ó, vou fazer a legenda da tubulação que está embutida na parede, a tubulação que está embutida no piso, perdão, no teto. Isso aqui é eletroduto embutido na parede. E esse aqui é eletroduto embutido no teto ou na laje, aí depende também da forma que vocês vão representar. Aí agora, então, para a gente soltar os condutores, vou fazer também uma simbologia de condutores. Então, faço aqui uma linha de chamada, né, com eletroduto. Vamos verificar se eu já criei um layer para eletrodutos. Não criei, então vou criar um layer de eletrodutos, de condutores, um layer de condutores. Elétrica, condutores. Sendo que eu vou considerar essa linha de chamada também dentro desse meu layer. Ele vai ser só uma linha de chamada para a gente poder representar. Então a gente pode representar os condutores diretamente na minha tubulação, ou pode utilizar linhas de chamada. Aí o que você achar que fica melhor para o seu projeto, né, para sua instalação, que vai representar, que não vai ficar tão poluído, né? Então aí é o que você optar. Aqui eu estou fazendo a legenda então dos meus condutores. Tudo isso aqui eu estou fazendo passo a passo, né? Eu tenho vários modelos aí, aliás, também tem a questão do software, mas estou fazendo passo a passo, porque vocês fazendo aí dessas primeiras vezes, esse é o guia que vocês teriam que seguir, né? Então, esse seria o procedimento. Então, no caso, a gente tem até na disciplina, né, um laboratório que seria só para fazer um projeto desse. Então, tá, acho que lá na seção 3 tem um laboratório que faria um projeto residencial. Então, é basicamente utilizar lá o Excel, como a gente utilizou, para poder fazer as tabelas, os dimensionamentos, né, da parte da previsão de cargas, né, ainda não chegamos no dimensionamento dos condutores, e também teríamos a parte aqui do CAD para poder fazer, então, essa representação. Então, aqui, ó, com os meus condutores, sendo que tem que dar nome para eles, né? Então, vamos colocar aqui. O primeiro é o fase, destino neutro, proteção e retorno. Então, esses são os nossos condutores. Já estamos aqui, ó, montando bem a nossa legendinha. Depois a gente pode só organizar para ela ficar mais estética. Então, uma vez aí, ó, que a gente tem os condutores, vou começar, então, a colocar eles na nossa planta. Então, ó, desse cara aqui que vem do quadro de distribuição e que vai ali para o nosso ponto de iluminação, que na verdade é a caixa de derivação. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter aqui todos os circuitos que estão nesse cômodo, né? Então, o único caminho que tá vindo, né, os circuitos, é por essa tubulação. Então, o circuito 10 vai ter que estar aqui, o circuito 1 vai estar aqui e o circuito 6 também. Então, eu tenho que representar esses 3 circuitos vindo por esse eletroduto. Então, é isso que eu vou realizar aqui. Então, vou fazer uma linha de chamada.
Vou colocar aqui, ó, condutores, eletroduto condutores. Faço uma linha de chamada. E aí eu vou começar a adicionar, então, os meus circuitos. O que eu tenho no meu circuito 1? Circuito 1 é a minha tomada de uso específico. Então, eu vou ter que ter 2 condutores de fase e um condutor de proteção. O condutor de proteção, eu já vou ter eles, toda tubulação eu vou ter um condutor já de proteção. Então, vou deixar ele aqui para ser representado aqui no final. Então, desse circuito 1, o que eu vou ter? 2 fases. Então, são 2 fases do circuito 1. Eu vou pegar aqui, ó, circuito 1. O que eu tenho dele? Do circuito 1. São os 2 condutores de fase. Para o circuito 10, né, que é um circuito de tomada, eu vou ter que ter fase e neutro. Então, fase e neutro e o terra. Então, o terra comum a todas as minhas instalações, vou deixar ele aqui, então, é o circuito 10. Então, fase e neutro. E para o circuito 6, que é o circuito de iluminação? Para uma iluminação, eu vou precisar chegar, né, para a lâmpada acender, o retorno e o neutro. Mas antes, a fase do circuito tem que passar pelo interruptor. Então, eu tenho que ter fase e neutro do circuito 6. Então, aqui eu vou ter fase e neutro do circuito 6. Ó, circuito 1, fase. E o aterramento. Circuito 6, fase e neutro. Circuito 10, fase e neutro e também esse aterramento. Sendo que a bitola desse condutor de proteção, ela vai ser a maior bitola aqui entre esses condutores. Mas eu posso ter um único condutor de proteção passando por esse eletroduto. Não preciso ter um condutor de proteção para cada tipo de circuito. Né? Esse é o único condutor que a gente pode fazer isso, né? Ele ser único para uma tubulação. Então, ó, considerando que está vindo aqui do quadro de distribuição, vou até fazer a representação dele aqui também, né? Que vai ficar melhor aqui para a gente. Então, vou representar aqui um quadro de distribuição. Vou fazer um QD aqui. Vou dar um nome para ele. Quadro de distribuição. Vou copiar ele também para a nossa legenda. Acho que ele ficou um pouco desproporcional, mas manter ele assim por hora. Quadro de distribuição. Aqui ficou com 0,15. Vou só arrumar o tamanho dessa letra. Então, aqui a gente tem o quadro de distribuição. Deixa eu diminuir ele, que ele está meio gigantesco. Então, saindo aqui do quadro de distribuição, saímos com o circuito 1, circuito 6 e circuito 10. Passando aqui para a nossa caixa de derivação. Passa na caixa de derivação, o neutro do circuito 6, que é da iluminação, ele fica aqui. O que vai para os interruptores? Somente a fase. Mas antes, então, eu vou começar a fazer a distribuição dos circuitos pelo que geralmente eu acho mais fácil. Que da mesma forma que eu vou dividir os circuitos, eu começo lá pelas tomadas de uso específico e tudo mais, aqui na hora de representar, eu vou começar representando pelas tomadas de uso específico, porque elas são fáceis, né? Eu só preciso ter 2 fases e o terra chegando nela. Então, aqui, né, nesse eletroduto, para a tomada de uso específico aqui do circuito 1, que é o ar-condicionado, então eu preciso ter a fase e o terra.
Então, vou copiar mais ou menos esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui. E aí eu tenho que só ajeitar algumas coisas. Então, aqui eu tenho o circuito 1. Deixa eu ver quem está aqui. Então, tem aqui o meu circuito 1, né, chegando aqui, então, na nossa tomada de uso específico. Notem, então, o que aconteceu com o circuito 1. Ele saiu do código de distribuição, ele passa por essa caixa de derivação e vem depois direto para a minha tomada de uso específico, a tomada aqui do ar-condicionado. Beleza, o circuito 1 já está feito. Agora vamos, então, para o circuito... Vamos para o circuito 6, então. Vamos seguir a ordem. Então, o circuito 6, ele vem a fase, o neutro. O neutro, ele fica aqui já direto no nosso ponto de iluminação. O que vai descer para o meu interruptor? Para o meu interruptor ali, eu vou chegar com uma fase. Então, vou colocar mais ou menos essa linha de chamada. Então, aqui que eu estou chegando para o meu interruptor paralelo. Eu vou ter a fase do circuito 6. Eu chego com uma fase do circuito 6 e ele é um interruptor paralelo, ou o interruptor three-way, né? Então ele tem 3 polos. Um que seria, chega à fase e saem dele 2 retornos. Então é isso que eu tenho que marcar aqui, os 2 retornos que vão sair dele. Então vou colocar aqui um retorno e o outro retorno aqui também mais próximo. Sendo que esses retornos, eles têm nome. O retorno ele tem que ter o ponto de comando. Então, no caso, nosso retorno está no ponto A. Então, aqui a gente tem um interruptor paralelo, né? Então, está descendo a fase desse condutor 6, ó, ele sai do quadro de distribuição, passa por aqui, desce aqui para a minha tomada, desce para essa caixinha, né? Não para a tomada, mas para essa caixa 4x2, onde estão esses 2 caras. Né? Então, desce essa fase, passa aqui pelo interruptor paralelo ou three-way, sai então 2 condutores, que são os 2 condutores de retorno. Esses 2 condutores de retorno, eles vão ir lá para o meu outro interruptor. Então, esses 2 caras aqui, eles vão ter que estar aqui e vão ter que estar aqui. Então, é isso que eu vou representar. Então, vou copiar esse cara aqui. Então, aqui no caso, a gente não tem mais a fase do circuito 6. Eu estou vindo, ó, saiu 2 retornos daqui, os 2 retornos passaram pelo ponto, pela caixa de derivação, e estão seguindo aqui, vindo para esse ponto de comando, que é o interruptor que está aqui. Então, vou representar ele aqui. Então, representei. Está chegando aqui. Agora, chegou então esses 2 pontos de retorno. Né? Então, esses 2 condutores de retorno, perdão, esses 2 condutores, eles chegam nesse interruptor paralelo, esse interruptor tripolar, saem daqui, sai daqui um condutor de retorno. Então, lembra, a gente entra com uma fase no interruptor, saem 2 condutores de retorno que vão lá para o outro interruptor, e por fim, desse interruptor aqui, vai sair o condutor de retorno que vai ligar a minha iluminação, que vai para a lâmpada. Então, esse condutor de retorno é o que vai voltar aqui para a nossa luminária, né, para fazer o acionamento, então, dessa lâmpada. Então, eu tenho, dessa forma, eu vou ter, então, os 2 pontos de acionamento independente. Então, aqui é o A. Então, pronto, fiz a ligação dos 2 interruptores. Então, isso aqui às vezes acaba confundindo, uma vez que a gente vai ter diversos condutores na nossa instalação. Né? Então, quando a gente tem uma instalação aí um pouco poluída, né, visualmente, né, um projeto meio poluído, fica difícil aí, às vezes, de encontrar algum erro nesse cara. Mas aqui a gente já fez essa ligação. Como eu fiz esse eletroduto aqui, eu vou também fazer questão de representar essa parte aqui nesse cantinho. Só para garantir, então,
que o eletricista, né, quem for fazer a execução desse projeto, entenda que tem que chegar a uma fase e sair os dois retornos aqui desse interruptor paralelo. Então, por isso que a gente faz isso. E as linhas de chamada, elas são boas para poder organizar, né? Então, o nosso desenho. Bom, fiz o circuito 6. O que está faltando? O circuito 10. O circuito 10, ele vem aqui por esse eletroduto, né? Passa pela caixa de derivação, aqui que seria o ponto de iluminação, e aí vai ir um ponto de tomada aqui, um ponto de tomada aqui, um ponto de tomada aqui e outros dois pontos aqui. Então, para ligar um ponto de tomada de uso geral, no caso esse circuito 10, o que a gente precisa? Precisa de fase, neutro e condutor de terra. Então é isso que eu vou fazer, chegar ali nos meus pontos de tomada. Então, ó, aqui, ó, vou ter circuito, aqui eu tenho a fase e o neutro do circuito 10 e também o condutor de proteção. Ligo ele aqui no meu interruptor, então, no meu eletroduto, perdão. Não estou ligando no... Tô mostrando, né, que ele está vindo desse eletroduto. Aqui, esses caras aqui, né, se ele está passando, chegando aqui no ponto de tomada, ele tem que estar aqui também, né, para alimentar, no caso, esse ponto de tomada aqui alta também. Então, ele está aqui. Além disso, circuito 10. Circuito 10, ele está aqui junto, né, vindo com esse eletroduto que está vindo aqui para o interruptor. Então, eu tenho que representar ele junto aqui. O que eu vou fazer? Vou só modificar esse cara aqui, ó. Jogo ele para cá um pouquinho. E vou mover ele aqui, ó. Aqui ficou faltando o aterramentinho. O T do aterramento. Então, só inserir ele aqui para que a representação fique correta. Desenho. Então, aqui, ó, fase, neutro e o condutor de proteção vindo para o ponto de tomada aqui 10. Aqui também, tá faltando para esse lado. Então, aqui, ó, junto com esses retornos, então eu vou ter esses condutores do circuito 10. Então, professor, copiar. Pode falar. Naquela tomada do cantinho ali, a tomada mais alta do circuito 10 ali, Certo. qual a necessidade de colocar dos dois lados ali a mesma simbologia? Aqui? Isso. Na verdade, é porque todo eletroduto a gente vai ter que indicar quais são os condutores, né? Vamos dizer assim, princípio prático, né? O eletricista ele conseguiria fazer a leitura, já que é do mesmo circuito, quais são os condutores que vêm aqui. Mas é importante a gente representar, até porque para depois na hora da gente for dimensionar, fazer a lista de materiais, fazer o cálculo da quantidade de condutores e a gente saber. Porque aqui a gente vai saber, ó, tem 3 condutores passando aqui, por esse tamanho. Então, eu acho sempre interessante representar, né? Se tivesse muito poluído, aí talvez valeria a pena tirar. Mas, em termos geral, todo eletroduto é bom a gente representar. Entendi. Aí, tranquilo? Bom, seguindo aqui, vou colocar, então, esses condutores, então, do circuito 10 ali. Como até foi comentado, né? Ali é bom colocar os condutores da tomada mais do que fazer essa indicação aqui. Porque quando eu faço essa ligação aqui, indicando nesses dois próximos, esse aqui ele é mais desnecessário do que esse aqui. Esse aqui sempre quando dá para colocar, né? Observando aí, tentar não poluir tanto nossa planta, seria interessante colocar. Outra forma da gente representar, pessoal, que eu não estou utilizando muito aqui, mas são representações indiretas. O que seria uma representação indireta? Eu posso colocar um número, né, em cada linha de chamada dessa aqui e depois fazer um quadro que cada número representa um tipo de ligação.
Então, isso poderia ser feito. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer isso. E Tipo assim, também, professor, pode falar. para economizar de novo aquele circuito 10 ali, para economizar a mesma simbologia, no caso onde você está puxando a setinha para indicar esse condolete ali até a tomada mais alta, se você puxasse uma segunda linha indicando direto para o conduíte do meio ali, talvez? Poderia fazer isso aqui, né? Você está falando. Então, eu Do faço outro, do uma. outro lado. Isso, esse aí mesmo. E Perfeito, perfeito. seria como se fosse isso, né? Isso. Poderia. Aí vai mais da representação do projetista, sem Ah, problema. perfeito, Eu perfeito. acho que aí é muito mais do nosso entendimento, né? E realmente demonstrar o que está sendo feito na instalação. A gente não pode deixar uma instalação ali que tenha uma dúvida, né, que possa gerar uma dubiedade, um entendimento errado do que você queria representar. Não, show Mas de em bola. termos disso aí que você falou, também poderia sim, sem problema. Beleza. Aí, bom, seguindo aqui, pessoal, o que eu fiz? Então, coloquei esse fase e neutro e o condutor de terra aqui do circuito 10 nessa tubulação. Eu vou aproveitar ela então, vou copiar ela porque ela também está aqui, ó. Então, se a gente ver, aqui a gente tem que ter um circuito 10 e esses três condutores de retorno. Então, vamos mover um pouquinho para cá. Opa. Tá movendo. Deixa eu só movimentar esse cara aqui para dar um pouquinho mais de espaço para a gente poder trabalhar. Com um pedacinho para trás aqui. Então, só joguei um pouco para o lado aí para a gente ficar com mais espaço aqui para trabalhar. Então, aqui, ó, eu copiei ó, os três retornos com o condutor fase e neutro do circuito 10. Só inseri ele aqui. Coloquei ele aqui. E aí, aqui, por fim, tenho que representar o circuito 10, que ele continua, né? A única coisa que para no interruptor são os três retornos aqui, né? No caso, dois retornos que vêm e um retorno que sobe. Mas continua aqui no nosso eletroduto embutido na parede, o circuito 10. Então, eu faço a representação aqui dele continuando. Beleza, pessoal? Então, dessa forma aqui, ó, eu fiz a indicação, a representação dessa instalação elétrica para o nosso dormitório. Então, do dormitório, os condutores aí, né, a tubulação está feita. Agora a gente teria que fazer isso para os nossos outros cômodos, né? Aí o que eu falei que é legal, que a gente deixou todo mundo nos layers separados, porque agora eu quero ver somente os pontos de tomada. Porque às vezes vou falar assim em termos mais práticos, pessoal. Conversando aí até com vários colegas que são eletricistas, muitas das vezes o pessoal, na hora de executar um serviço elétrico, o que ele vai olhar é somente ponto. Não que isso gere para a gente, né, um conforto em cometer algum erro na parte de representação de condutores. Pelo contrário, né, é sempre importante a gente fazer a representação mais correta possível, né? Porque a gente pode deixar depois uma nota de que se houver algum problema na instalação elétrica e ela não estiver condizente com o que foi no projeto, então a gente se exime da culpa, né? Então, porque não foi executado como foi no projeto. Mas, de fato, o que muito eletricista acaba fazendo quando você tem um projeto aí elétrico residencial, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai tirar os condutores. Opa, deixa eu mudar só o meu layer. Ele vai desabilitar aqui, ó. Condutor. Ficou bastante fora do que ficou de condutor, né? Esses caras ficaram como eletroduto. Então depois eu vou ter que mudar aqui todo mundo de layer. Então já vou aproveitar e fazer isso agora, pessoal. Então,
Então, por isso que a gente falou, né, que era interessante. A gente cria os layers antes, né? Acabei aqui falhando, não utilizei eles, então agora eu estou tendo que fazer a modificação manual, mas tudo bem. Então, vamos fazer a alteração aqui de todos esses caras para os layers de condutores. Então, legal. Agora sim, o quadro também ele tem que estar no layer de... eu tinha feito de simbologia, não tem. Eu vou colocar o quadro só no de tomada, só para a gente... Só por hora, né? Então, considerando aqui, ó, o que eu faria? Desabilito, então, os condutores, ó, como já limpou, então, a minha planta. Então, desabilito os condutores, desabilito também a parte de tubulação, eletrodo na parede, desabilito aqui os eletrodos no teto. Pronto, voltei a ter a planta, então, somente com os pontos. Então, muitos dos eletricistas aí, às vezes, acabam somente utilizando representação de ponto, mas, geralmente, pelo que eu conversei aí, é porque muitas das vezes o projeto elétrico está furado, né? Então, uma vez que a gente faz um bom projeto elétrico, na verdade, vira até uma exigência com que o eletricista execute da forma com que está sendo apresentado para ele, né? Então, por isso que a gente pode fazer esse tipo de abordagem. Então, aí, ó, aqui vou até voltar então agora os meus layers. Então, com toda essa instalação aí montada para esse cômodo.